Um privilégio de poucos, o Rei Pelé. Ele encantador, com um time diferenciado e o Santos nas alturas. Outros, diferentes entre aspas, também brilharam com essa camisa. E isso mais de uma vez. Tão perto do céu, quem poderia imaginar um inferno, literalmente? No Brasileiro de 2023, a derrota em casa para o Fortaleza na última rodada foi a pá de cal. E o time estava rebaixado pela primeira vez. O Santos teve o pior momento da sua história. Quando nós assumimos, nós sabíamos que íamos enfrentar um desafio muito grande. Por quê? Porque nós tínhamos receitas antecipadas do exercício de 2024, uma previsão orçamentária na disputa de 4 competições, Paulista, Copa do Brasil, um campeonato internacional e o Campeonato Brasileiro da Série A, e o Santos disputou apenas 2 competições das 4 previstas. Ex-presidente Marcelo Teixeira, candidato no final daquele ano, foi eleito para o mandato até o fim de 2026, com direito à reeleição, missão difícil. Você assume, não tem receita, mas você tem despesas a serem cumpridas. Então, foi difícil esse início, na qual nós tínhamos ali cerca de 550 milhões de passivo e nós estamos concluindo o término de 2024, um período negro e gravíssimo da história, concluindo com cerca de 700 milhões de passivo dessa história. E com muitas surpresas, entre aspas, no meio do caminho, nada agradáveis. Se você já tem receitas comprometidas, as despesas que não estavam até nem sendo previstas aconteceram. 3 transfer bans o Santos teve que pagar em 2024. Então, esses transfer bans estavam na casa de mais de 100 milhões de reais. Nós alcançamos 120 milhões de reais em pagamentos de transfer bans em 2024. E mais ainda, evitamos mais 3 transfer bans com acordos que foram feitos durante o transcurso dos processos na FIFA. O risco de novos transfer bans existe? Existem possibilidades de novos transfer bans que não são também da nossa gestão. E como é que o senhor trabalha com isso? Como é que dorme com um barulho desse? Não, é difícil dormir. Não dorme, é difícil dormir. Difícil porque você tem que estar com 25 horas preparados para essas surpresas. E são surpresas sempre desagradáveis, mas que têm que ser solucionadas. Como são solucionadas, geralmente? Com a venda de jogadores. Você não quer, ter os seus ativos, preservá-los no país. Mas é humanamente impossível você fazer isso. Você veja o que acontece com os grandes clubes, mesmo com a estrutura que possuem já na Série A da competição. Vendem seus ativos. O Santos não é diferente. O Santos ainda mais é mais grave do que os outros clubes que estão na primeira divisão. O clube continuou gastando muito, acreditando em algo que era improvável, que era gastar mais para ser competitivo, e aí vai ser mais competitivo, vai fazer mais receita. Isso não é verdade, né? Gastar mais, ele ajuda, mas tem um limite, porque um clube como o Santos, que fatura ali 400, 450, 500 milhões de reais, ele não vai ser tão competitivo como o Palmeiras, como o Corinthians, como o Flamengo, justamente porque ele fatura metade ou menos do que isso em relação a esses outros clubes. Então o Santos já vem de um período de aumentar o tamanho dos seus buracos, né? Então o buraco financeiro ele cresce porque o clube gasta muito mais do que pode para tentar ser competitivo, só que essa tentativa ela nunca traz resultado porque a qualidade do elenco que ele vai montar ela nunca é equiparada de Palmeiras, de Flamengo, dos clubes que têm maior capacidade financeira e de investimento. Neymar pode não ter dado o resultado esperado em campo ainda. Até o começo de outubro, tinha jogado exatamente a metade das 42 partidas feitas pelo clube. Mas a vinda dele virou esperança de grandes negócios. A maior parte do percentual hoje que nós temos do potencial de receita, porque nós atraímos parceiros, nós aumentamos as nossas receitas, mais do que isso, nós conseguimos, através dessas parcerias, ampliar os investimentos no nosso patrimônio. Nós, até então, não tínhamos estrutura da base do feminino. Nós inauguramos isso no CT Rei Pelé.
e outras tantas reformas, melhorias, pouco aparece, mas nós, numa parceria com uma das empresas vindas da ANR, nós modificamos todo o parque tecnológico, todos os computadores, laptops, celulares, tudo no clube. Nós tivemos uma mudança com quase 120 equipamentos, que foram todos eles novos. São detalhes que são importantes dentro de uma gestão. E isso também reflete nos números do TikTok, nos números das redes sociais, o crescimento que nós tivemos de exposição, e isso também atrai novas marcas. Nós temos marcas que até então não estariam hoje no Santos sem estarem num processo de reconstrução, com a credibilidade da gestão e com a vinda desses reforços, especialmente na imagem do Neymar. Enquanto isso, fica o peso dessa herança às avessas. Trabalhar com 700 milhões de reais no vermelho é a missão por hora. Vamos entender parte da composição dessa dívida. Hoje você tem dívidas como o Profut. O Profut, nós temos cerca de quase 200 milhões de reais que estão lá na adesão que o clube fez. Estão sendo pagos mensalmente, cerca de 600, 700 mil reais por mês, e com isso é um dos números mais elevados que possuem hoje no nosso orçamento como obrigações. Naturalmente tem outras, né? Nós temos dívidas trabalhistas, que também não são muitas, mas existem cerca de 200, 250 dívidas trabalhistas, nas quais nós estamos também, na medida do possível, entrando em entendimentos para reduzir, para diminuir essas questões trabalhistas. Dribles necessários e inevitáveis. Apesar do efeito Neymar, avaliado positivamente pela direção santista, essa dívida de cerca de 700 milhões de reais exige remédios amargos e repetitivos. Um deles, a velha política de antecipação de receita futura. O outro, um investidor, uma SAF para o Santos Futebol Clube. O trabalho nesse sentido já começou. Por partes, as receitas antecipadas, um dos expedientes em busca de recursos, explica o presidente. Contrato de televisionamento, nós temos os direitos de televisionamento, nós temos os direitos de placas, são contratos que hoje são que representam bem no orçamento de receitas. Nós temos também do quadro associativo, mas também nós temos hoje ações de marketing que evoluíram demais. Desde o ano passado, em 2024, mesmo na Série B, nós alcançamos valores recordes do exercício de 2024, aumentamos, mesmo na Série B, comparativamente o que arrecadávamos na Série A, nós aumentamos a previsão orçamentária e com o retorno do Neymar, mais ainda, né? Então, com isso, nós ampliamos bem essas situações, o que faz com que muitas dessas receitas de contratos que estão em vigência, você possa antecipar o contrato que está em vigência, que estão de 2025 ou de 2026, geralmente de 1 ou 2 anos de vigência, e com isso o Santos consegue recursos paralelos para continuar honrando com seus compromissos. Antecipando receita já de 2026, 2027 de alguns contratos? Alguns contratos, sim. Todos da minha gestão, né? Nada que ultrapasse a nossa gestão, mas alguns necessariamente sim, porque você saiu da segunda divisão. Não há outra alternativa a não ser essa. As receitas que nós tínhamos na Série A da competição, elas não podem nem ser comparadas com as receitas que o Santos obteve com o televisionamento e as placas da Série B da competição. Qual é a queda em percentual? Não, mais do que 60%, muito mais do que isso. Zerar a dívida é hoje algo fora de questão. Um ano na Série B ainda ecoa por aqui. Aumentando a receita, você naturalmente controla também o seu passivo, porque a despesa ela já está e nós já conhecemos. Nós temos que melhorar as alternativas de entradas de recursos para que também, ao controlar as nossas despesas, a gente consiga fazer a diminuição total desses valores. Mas o equacionamento da dívida é uma prioridade da nossa gestão. O senhor acredita em quantos por cento a cada ano?
isso vai depender muito das ações e do planejamento. Um exemplo prático. Se o clube decide você ter uma transformação em vez de um clube associativo para a SAF, você tem condições de fazer, não estou dizendo que isso seja a solução, mas pode acontecer. E que se isso vier a acontecer, o Santos naturalmente resolve definitivamente o seu passivo. Resolve o seu passivo e encontra recursos financeiros, naturalmente, dessa transformação para o investimento nos departamentos de futebol profissional e da base. Parece ser o caminho que o Santos enxerga. Uma SAF ao invés do modelo atual. Um trabalho silencioso que já começou. O trabalho que o Santos faz é contratar uma empresa especializada, que é o que já foi feito, o estudo foi concluído, para que a gente tivesse uma ampla auditoria no clube, que essa auditoria possibilitasse que a gente tivesse um raio-x correto daquilo que hoje esteja representado na história do clube desses últimos anos. Então, hoje o Santos já tem isso. Então, temos um trabalho também voltado para o mercado internacional, no intuito de estudos que possam estar acontecendo para os possíveis interessados com a marca Santos Futebol Clube. Nada ainda definitivo, não temos nenhum hoje investidor que já tenha manifestado nada concretamente, mas o clube naturalmente também trabalha no intuito de obter, caso venha a ter essa transformação, a diretoria apresente ao Conselho Deliberativo essas propostas e essas propostas, caso seja aprovado, caso uma seja aprovada pelo Conselho Deliberativo, ainda passará também pela Assembleia de Sócios. E o senhor conhece o Santos como pouco? O senhor acha que há a possibilidade de aprovação tanto no Conselho quanto dos sócios? É possível. Isso vai depender bastante da vontade do associado. Primeiro, também da definição do perfil do investidor. Nós já temos exemplos práticos de SAFs no Brasil, então isso é importante, você servir como base para não correr nos mesmos riscos e erros, isso o Santos não correrá, mas o Santos tem uma marca mundial, o Santos tem uma marca fortíssima. A saída do Santos hoje, o Santos tem uma dificuldade muito grande, que é conseguir crescer receita. As receitas do Santos vêm estáveis ou muito perto disso há muitos anos. O Santos tem limitação de fazer dinheiro com bilheteria, o dinheiro da televisão é sempre mais limitado, o patrocínio do Santos, por mais que ele se esforce, não cresce na proporção dos outros, enfim, dado o tamanho de torcida e tudo mais. Então, o Santos tem que entrar num outro modelo. A SAF para o Santos é talvez a única solução, justamente porque tem que aproveitar o que tem de bom, que é uma marca muito forte, reconhecida internacionalmente, uma categoria de base que forma bem jogadores, que atrai talentos, e com isso, nas mãos de uma gestão que coloque dinheiro, que resolva os problemas das dívidas e que aplique métodos e metodologias de gestão mais eficientes, o clube pode voltar a sonhar em ser competitivo de fato e não só como uma ideia. Então o Santos precisa de uma alternativa que vem de fora, porque só pela operação ele não vai se resolver. Então a SAF claramente é a única solução que o clube tem hoje. Os grandes nomes para relembrar uma grande marca. O Santos, que luta para reencontrar um caminho para essas dívidas que não cessam, também luta contra um novo rebaixamento. Faz campanha abaixo da expectativa no atual Campeonato Brasileiro e não pode nem pensar em cair de novo. Seria um inferno que o Santos viveu na pele e ainda vive em suas finanças. Isso apesar de tanta história.